Olá pessoal, nessa aula então nós vamos ver a regressão logística utilizando o SPSS. Então aqui nós temos um conjunto de dados, né? E a nossa variável dependente então seria câncer pulmonar, né? Então 1 é se a pessoa tem câncer e 0 que não tem. E as variáveis independentes, a gente tem aqui o sexo, se a pessoa é fumante ou não, e a idade da pessoa, né? Então o sexo 1 vai ser masculino e 0 feminino, fumante 1 é fumante e o 0 é não fumante. Então nós temos 20 valores, então com base nesses valores nós vamos fazer a regressão logística. Então, nesse caso aqui, a variável dependente vai ser o câncer, que é uma variável binária, ela só tem presença ou ausência do câncer pulmonar. Então, para fazer a análise, nós vamos clicar aqui, ó, analisar, regressão e logística binária. Tá? Analisar, regressão e logística binária. Então, eu vou clicar aqui. Ó. Bom, então aqui ele está pedindo a minha variável dependente. Então, a variável dependente vai ser o câncer pulmonar. E agora eu tenho as covariáveis, que são minhas variáveis independentes. Então, eu vou marcar as minhas covariáveis e vou colocar aqui. Ó. Se eu tiver alguma variável independente que seria categórica, então eu tenho que vir aqui em categórica. Então, como nós temos aqui o sexo e a variável fumante são categóricas, eu vou clicar aqui, aí eu clico aqui em sexo e jogo para cá dentro do quadrinho e em fumante também. Tá? Agora eu vou clicar aqui em cima de sexo e eu vou mudar aqui para o primeiro. Primeiro porque, na verdade, o 1 é masculino. Então, eu quero a minha probabilidade em cima do valor masculino. Então, eu coloco alterar, que seria 1. O fumante também coloco primeiro e alterar. Então, vai ficar aqui primeiro e primeiro. Então, significa que eu quero a minha probabilidade em relação ao fumante e em relação ao sexo masculino. Então, eu vou dar continuar. Depois eu venho em opções. Então, eu vou clicar em opções. E aí eu vou marcar aqui, ó, diagrama de classificação, qualidade do ajuste de Rosner-Lemschel, listagem dos resíduos por caso e o intervalo de confiança aqui, ó, de 95%, o intervalo de confiança para o beta, para o exponencial do beta. Tá? Então, eu vou marcar diagrama de classificação, qualidade de ajuste e listagem por caso e o intervalo de confiança. Aí eu clico aqui em continuar e vou dar OK, o programa vai rodar a minha análise. Bom, então aqui saiu a nossa análise, né? Então dá para a gente olhar aqui, o que nós temos aqui, ó, 20 valores, nenhum caso perdido, né? Aqui a gente tem também, ó, dos fumantes, eu tinha 20 fumantes, 10 eram fumantes da variável fumante, né? 10 eram fumantes e 10 não eram, né? 10 como 1 e 10 como 0. Sexo, eu tinha 20 também, 9 que seriam masculinos, que está como 1, e 11 como 0, né? Então, essa aqui é a primeira tabela de classificação, seria a tabela de classificação sem as variáveis independentes. Então, ela mostra o quanto que o modelo está prevendo se não tivesse essas variáveis no modelo, né? Então, dos 20 lá, ó, o modelo não conseguiu prever quem tem. Então, está prevendo, que seria o predito, ele está prevendo todo mundo como se não tivesse câncer. Então, agora eu vou colocar minhas variáveis no modelo, né? E a gente vai ver se vai melhorar essa eficiência. Então, aqui está tendo uma eficiência de 55%. Bom, outra coisa que a gente precisa olhar aqui, que seria esse Omnibus teste aqui. Na verdade, ele é um índice de ajuste, né? Então, ele vai me dar um Q quadrado e uma significância aqui, um p-valor. Essa significância, que seria o p-valor, tem que ser menor que 0,05, tem que ser significativo. Então, como aqui foi significativo, significa que esses dados estão de acordo, estão bons para fazer uma análise da logística, tá? E o outro índice que a gente olha é esse Rosner-Lemschel, que também é um índice de ajuste. Ele é o contrário do ônibus, ele tem que dar não significativo, né? Então, houve uma redução aqui do Q quadrado, e no caso aqui ele é maior que 0,05. Então, ele é não significativo, então quer dizer que os dados estão bons para fazer uma regressão logística. Bom, agora aqui a gente olhando, são aqueles pseudo R2, né, que dão a proporção da variação da variável dependente que eu consigo explicar com as variáveis independentes. Então, está explicando em torno de 56, seria isso aqui, 74%, né? Então, meu modelo está conseguindo explicar, tem uma explicação razoável daquela variação baseada nas variáveis independentes. Bom, então aqui já colocando as variáveis no modelo, então o que a gente pode ver? A porcentagem de classificação melhorou quando elas entraram no modelo. Anteriormente nós tínhamos visto que era 55%, né?
Então agora com as variáveis no modelo passou a ser 85%. Né? Então aqui, ó, das indivíduos lá que eram observados como não tendo câncer, né, 9 mais 2 eu teria 11, dos 11 ele classificou 9 realmente que não tinham e apenas 2 que tinham câncer. Né? Então ele teve um errinho aqui desses dois indivíduos. Então na verdade isso aqui é uma medida de sensibilidade, de especificidade. Então a especificidade desse modelo aqui é de 81,8%. Né? Aí nesse caso aqui agora, dos que tinham câncer, ele previu 8. Dos 9, ele conseguiu prever 8 e 1 ele não conseguiu prever. Então deu uma 88,9. Isso aqui é a sensibilidade do modelo. Né? Então eu consigo prever uma boa sensibilidade. E no geral o modelo consegue explicar, né, uma classificação correta de 85%. Então as variáveis preditoras são boas para conseguir prever o câncer pulmonar. Bom, agora nós precisamos olhar, são as variáveis que entraram na equação. Né? Então se nós olharmos aqui, ó, esse aqui são os coeficientes, né, para a gente montar a equação, a constante, a idade, se fuma ou não e o sexo. Né? O que nós vamos olhar aqui? Ó? A gente vai ver a significância. Então, de todas essas variáveis aí, a única que foi significante, se bem que está próximo do limite também aqui, ó, é o fumante, né, que deu menor que 0,05 aqui. Ó, tá? E nós vamos interpretar o exponencial. Então, por esse modelo aqui, está dizendo o seguinte, que se a pessoa fuma, ela tem 64 vezes mais chance de ter câncer pulmonar do que a pessoa que não fuma. Tá? Um resultado interessante que apareceu aqui é a idade, né, o coeficiente negativo. Então, como ele é negativo, a gente chama, nesse exemplo aqui, né, como se fosse um fator de proteção. Né? Então, aqui dá 0,67, ou seja, a chance de ter câncer é 0,67 a cada, como a idade está em anos, a cada ano que a pessoa tem a mais, ela tem menos chance de ter câncer, com base nesse exemplo dado aqui. Né? Se eu quiser saber a chance real, seria fazer 1 sobre isso aqui que eu tenho a quantidade de vezes a mais, que seria o contrário, né? Quem tivesse menos idade. Né? Então, como é negativo, ele é o contrário. Então, a gente interpreta dessa maneira. Então, quanto mais idade, menor. Como é positivo, se ele fuma, aumenta. O sexo, no caso aqui, se ele é masculino, né? Ele teria que, se eu olhar aqui o exponencial, ele tem 16 vezes mais chance de ter câncer do que o feminino. Só que aqui foi não significativo. Tá? Então é isso que a gente olha o modelo e se ele é significativo ou não, e a gente vê o exponencial de beta aqui, que é o odds ratio, né, que vai me dar a chance dele ter o evento de sucesso que a gente está testando, se ele pertence a algum grupo dessa variável aqui. Né? E para terminar, lá a gente viu os resíduos, então ele lista alguns resíduos. Então lá no conjunto de dados, se eu for lá na tabela lá de dados, né, ele vai mostrar lá que a casa, o valor 3 lá, a casa 3 e a 11, ele está chamando aqui como se fosse outliers. Tá? Mas aqui não está tão ruim não, o ideal é que ele esteja entre menos 2,5 e mais 2,5. Então ele vai me falar que tem alguns valores aqui, dependendo do conjunto de dados que vocês têm, ele pode considerar esse valor como outlier. Então vocês vão olhar e ver se vale a pena tirar esse indivíduo ou não. Tá? Então aqui tem que ser acima de mais ou menos, acima ou abaixo, né, de 2,5, de mais 2,5 ou menos 2,5. Tá? Então esse é o resultado da regressão logística e até a próxima aula.